As Escrituras, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Antigo Testamento, livro histórico de Ruth, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Com toda a referência, contexto da palavra e o rodapé. O versículo 1. Tinha Noema uma parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque. Era o seu nome Boaz. Versículo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Versículo 3. Foi, pois chegou e apanhava espiga no campo, após os seguidores. E caiu ele em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Iau seja convosco. E disseram ele, o Iau te abençoe. Versículo 5. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? Versículo 6. E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Versículo 7. Disse-me ela, deixa-me colher espiga e ajuntá-las entre as gavelas, pois os segadores, assim ela veio desde pela manhã, está aqui até agora, e não ser um pouco que esteve sentado em casa. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passa daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Palavra molestem é que não mexe com elas. Tendo tu sede, vá ao vaso e bebe do que os moços tirarem. Versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse ele, porque achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ela fez a pergunta para Boaz. Versículo 11. E respondeu Boaz, e disse ela, bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que antes não conhecia. Versículo 12.
O Pai Eterno retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Pai Eterno, Criador do céu e da terra de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Versículo 13. Disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu. Senhor aqui é o Boaz. Pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Versículo 14. Sendo já a hora de comer, disse ele Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda ele sobejou. Sobejou aqui porque sobraram. Versículo 15. Levantando-se ela a colheita, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, gavela aqui é as gretas das gavetas do caixote, deixa colher, não cessureis. Versículo 16. Deixai cair algum punhado, e deixai-os ficar para que os colha, e não repreendais, não repreende. Versículo 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou, e que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Versículo, uma efa de cevada aqui é quase 25 quilos. Versículo 18. E tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra, que tinha apanhado também, tirou, e deu ela o que sobejava, o que sobrou, depois de fartar-se-a. Versículo 19. Então disse ela à sua sogra: onde colheste hoje, Ruth? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu e relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse disse o nome do homem com quem hoje trabalhei, é Boaz. Versículo 19 de novo. Então disse ela à sua sogra: onde colheste hoje? Espiga. Onde trabalhaste, Ruth? Bendito seja aquele que te reconheceu e relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Pai Eterno Yahweh, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Não com os mortos, porque ele cuidava dos mortos. E disse ela mais, Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Versículo 21. Disse Ruth a Moabita: também ainda me disse, com as moças que tem te ajuntará, até que acaba toda a cega que tem. Versículo 22. E disse Noemi a sua nora: melhor é filha minha que saia com as suas moças, para que no outro campo não te encontre. Versículo 23 para terminar. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega da cevada e dos trigos
se acabou e ficou com a sua sogra. Este foi o livro histórico de Ruth, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. O rodapé do livro de Ruth, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, da Sagrada Escritura João Ferreira de Almeida, está escrito assim: no livro do Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: contexto da palavra, anúncio do nascimento de Iauxa. Versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, onde Maria estava, disse: salve agraciada, o Iau é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. No livro de Salmo de número 132, do verso 7, verso 8, está escrito assim: em Salmo de número 129, verso 7, verso 8, está escrito: com o qual o segador não enche a sua mão, nem o que está os peixes enche o seu braço. Verso 8. Nem tampouco os que passam dia dizem: a bênção do Pai Eterno seja sobre vós. Nos vossos abençoamos em nome do Iau, que é o Pai Eterno. Vou ler mais uma vez o verso 7 do número 129 de Salmo. Com o qual o segador não enche a sua mão, nem o que está os peixes enche o seu braço. Verso 8. Nem tampouco os que passam que dizem: a bênção do Pai Eterno Iau seja sobre vós. Nos vossos abençoamos em nome do Pai Eterno Iau. No livro de Salmo de número 41, verso 1, está escrito assim, o contexto da palavra: o cuidado do Iau para com o povo. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro do Pai Eterno do Iau. Versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende aos pobres. O Pai Eterno Iau livrará no dia do mal. Que benção! No livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23, está escrito assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prontou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. No livro de Ruth, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra: Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. Versículo 1. Disse ele, Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fique bem?
No livro de Ruth, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim também: porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. No livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, está escrito assim, contexto da palavra: Boaz promete a Ruth casar com ela. Versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, eis que uma mulher jazia aos seus pés. Versículo 9. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, a tua serva. Estende, pois, a tua mão, aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Versículo 10. E disse ele: bendito seja tu do Pai eterno, o Iau. Minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum mancebos foste querer sobre querer que rico. E no livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 15, está escrito assim: Esaú diz: deixai logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu enche graça, que eu acho graça aos olhos de meu Senhor. Senhor, que Esaú. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: e sucedeu que, vendo ela e ele, persuadiu e que pedisse um campo a seu pai. E ela se apiou do jumento, saltando, Calebe disse: que é o que tens? E no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: assim Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita, a sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. E no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: e disse, porém, Ruth: não me intestica. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me entende-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, nós te ali pousaremos, eu e o teu povo, e o meu povo é o teu Iau, e o Iau é o meu Iau. E disse, porém, Ruth: não me insiste, para que te deixe, minha sogra, e me afaste do pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que puser a noite, ali pousarei eu. O teu servo é o meu povo, o teu Iau é o meu Iau. Este foi o livro histórico de Ruth, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, as escrituras João Ferreira de Almeida, corrigida fiel.
com toda a referência e o rodapé e o contexto da palavra. Que o Pai Eterno e alvo de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, dá sabedoria e entendimento para entender a Tua santa palavra, para que a gente coloque ela no fundo do coração para meditar nela dia e noite, para que nós possamos crer na palavra dele e obedecer também a palavra dele. Boa noite para todos, fiquem na paz. Até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, o nosso Criador. Shalom.